Caí. Participação especial do Shinoka. Quer aparecer. E aí, galera, beleza? Ele aqui, para quem ainda não conhece, Tabuleiros BR, para fazer um review dessa belezinha aqui, Celestia. Em Celestia você embarca em um barco voador com aventureiros para realizar viagens pelas cidades de Celestia e recuperar seus tesouros. E o aventureiro mais rico será aquele que coletar os tesouros mais preciosos. Celestia é um remake de um jogo de 1999, lançado pela Out of Box, Cloud9. Jogaço. Cloud9 já era um jogaço, mas tinha a arte meio bem inferior, né? A arte era bem inferior ao Celeste. Era um estilo meio cartoon e incomparável com a arte de Celeste. A arte de Celeste é muito bonita mesmo, muito bem feita. A arte das cartas, todas as cartas têm arte. No Cloud9 as cartas eram apenas balões coloridos. E tem várias diferenças, né, do Celestia para o Cloud9. Além da arte e das cartas, não tinham os tokens, ou não era um barco voador como é no Celestia, era um balão. Os pinos eram colocados em um balão, um cesto de um balão. Não tem cartas para sacanear os outros, o que para mim Celestia é o que torna o jogo divertido. Você consegue dar muitas risadas com essa questão das cartas, que eu vou falar depois, as cartas para sacanear os outros jogadores, ou para ajudar também, depende da sua intenção no jogo. A pontuação também é diferente, eu vou falar durante a pontuação. A pontuação no Cloud9, você, ao descer do barco, você pontua os pontos da nuvem, aqui os pontos que estão na nuvem, né? Aqui no Celeste você pontua na sorte, você vai pegar as cartas que estão em cada cidade, elas são separadas pelos desenhos na parte de trás das cartas, então não tem nem como você se enganar com as cidades. Cada carta de tesouro tem o desenho das tiles de cada cidade, e elas vão ao lado. Vou explicar também daqui a pouco quando eu falar mais sobre as regras. Como eu disse, o Cloud9 foi lançado pela editora americana Out of the Box, e o remake do Celestia foi lançado pela francesa Blanc. A mecânica de apostas e force sua sorte. O jogo é de Aaron Weisblum. E vamos lá, vamos falar sobre a mecânica do jogo. Vamos falar como é que o jogo funciona. A gente vai colocar as tiles das cidades em sequência. Do 1 ao 25 são 9 cidades. A gente vai colocar na sequência e o barco vai sempre na primeira cidade com o número de jogadores. São até 6 jogadores. Vamos lá, vamos dizer que são 4 jogadores. Cada um vai ficar com um token do seu jogador. Vermelho, amarelo, azul e roxo. Como eu disse, a gente vai colocar as cartas das respectivas cidades do lado de cada cidade.
E um dos jogadores vai ser o capitão. E todos os outros jogadores são os passageiros. Então quem vai jogar os dados sempre é o capitão da rodada. Por exemplo, vamos dizer que é o amarelo que começa. Então o amarelo ele vai olhar o número de dados de cada cidade que ele estiver, a próxima cidade na verdade, e vai jogar o número de dados. No caso, na próxima cidade são 2, se ele tivesse aqui seriam 3, se ele tivesse aqui seriam 4. Então, nesse caso aqui são 2 desafios. Tá, eu vou jogar, cada um começa com 8 cartas de 1 a 3 jogadores e 6 cartas de 4 ou mais jogadores. Nesse caso aqui, cada um começaria com 6 cartas. E deixo um deck separado. Vamos dizer que essa aqui é a mão do amarelo. Cada desenho dos dados simboliza um desafio. Por exemplo, a nuvem simboliza como se tivesse entrado numa nuvem turbulenta. O raio é como se tivesse um raio acertado o barco. O pássaro é como se tivesse vários pássaros atacando o barco. E as espadas é como se tivesse um barco pirata atacando o barco dos aventureiros. Então vamos lá, nós tiramos um pirata e um pássaro. Após o capitão jogar, ele vai perguntar aos outros jogadores, o primeiro jogador sua esquerda e assim em diante. Ele vai perguntar se eles querem descer do barco. Por que as pessoas, os outros jogadores desceriam do barco? Porque suspeitam que ele não tem as cartas para pagar o desafio. No caso aqui ele tem a carta do pirata e a carta do pássaro. Só que os jogadores não sabem. Então ele vai perguntar se eles querem ficar no barco ou não. Se alguém descer, beleza, está no primeiro aqui, desceu, vai comprar a carta do topo, que é a carta do tesouro. No caso aqui 4, vai dar 4 pontos pro jogador roxo. E ele sai da jornada, comprou aquela carta ali, os 4 pontos é dele, mas ele não mostra, esconde, mas ninguém desceu. Então o capitão paga o desafio e vai para a segunda cidade. O jogador roxo está fora dessa jornada. E assim vai até que fique só o capitão no barco. Até que todos desçam, fique só o capitão no barco, e o capitão ele escolhe se ele continua ou se ele desce naquela cidade que ele está. É o único modo do capitão descer. Ele não pode descer enquanto o capitão tiver outros passageiros no barco. Só os passageiros podem descer. O capitão só pode descer se ele estiver sozinho. E ao descer, volta para o início, todos compram uma carta e todos voltam para o barco. Todos que saíram do barco voltam para o barco. A outra forma de voltar é o capitão não ter como pagar o desafio. Por exemplo, aqui são três dados. Para jogar os 3 dados, sai um raio, uma nuvem e um pássaro. Ele tem aqui na mão. Mas vamos dizer que ele não tivesse. No caso aqui, ele tem que pagar. Se você tiver as cartas, você é obrigado a pagar. Obrigado a pagar o desafio. Mas caso ele não tivesse, o capitão não tivesse, se ele não tiver, volta pro início. E todo mundo volta do mesmo jeito. São as 2 formas de voltar. Não tendo como pagar e o capitão decidindo descer em alguma cidade. Volta pro início e começa a jornada de novo. Todo mundo compra uma carta, todos os jogadores compram uma carta e começa novamente a jornada. Vamos falar aqui da diferença do Cloud9. Além da arte, que vou mostrar em detalhes aí cada uma da arte de cada carta. No Cloud9, como eu disse, as cartas são apenas um balão colorido. É a mesma coisa, o jogo é bem parecido, é muito igual, é óbvio, é um remake, mas é um tabuleiro, mas a diferença é que é um tabuleiro com o caminho do mesmo jeito, só que com a pontuação bem parecida, é 1, 2, não me lembro se é exatamente igual, mas é bem parecido.
É 1, 2, 4, 6, 9, e eu não sei se daí em diante é igual. Não me lembro se daí em diante é igual, mas como eu disse, em vez de ser você descer do barco para comprar o tesouro, você faz a pontuação tá no tabuleiro, e volta pro tabuleiro, e você faz a pontuação da cidade que você desce. No caso lá são nuvens, não são cidades. E aí você quem fizer 50 pontos primeiro, igual aqui, quem fizer 50 pontos primeiro ganha. Só que lá você tá vendo os seus oponentes fazerem a pontuação. Aqui não, aqui é escondido. Você vai comprando as cartas, quem fizer 50 pontos primeiro mostra as cartas, a soma das cartas e bate ganhando o jogo. Lá não, lá você tá vendo. E aqui ainda tem esse mistério ainda, enfim. O jogo ficou bem melhor, melhoraram bastante o jogo nessa questão também. Aqui, em questão de número de jogadores, eu achei que de 2 jogadores, apesar de funcionar, mas não é tão divertido. Começa a funcionar melhor a partir de 3 jogadores. A partir de 3 jogadores começa a ficar divertido, você dá muita risada, porque você começa a sacanear os jogadores. Como eu disse, no Cloud9 não tinha cartas para sacanear os seus oponentes. A única carta que tinha e que tem aqui também é o Wild, que é o Coringa, que é a mesma coisa do Coringa aqui, só que muda um pouco. O Coringa aqui no caso, que você pode usar como substituto de um dado, por exemplo, você jogou 2 dados, só que você não tem um dos 2 resultados na mão. Então você paga o que você tem, por exemplo, você tem um raio e não tem o pássaro. Então você paga o pássaro com o Coringa e paga o raio, beleza, e anda. Lá no Cloud9 o Coringa ele serve para você pagar todos os desafios. É a mesma coisa dos dados também, lá joga 2 dados, 3 dados, 4 dados. Mas o Coringa lá você paga todos os desafios. E esse Coringa não está no deck, está nas cartas de tesouro, que é essa luneta. A luneta você pode pagar a pontuação, que são apenas 2 pontos, nem vale muito a pena você segurar ela para pontuação, a não ser que você já esteja batendo o jogo, faltar 2 pontos, faltar 1 ponto. Ou você pode usar ela para poder, com o mesmo efeito da carta Coringa do Cloud9, que é você pagar todos os desafios, mesmo que seja 4 dados. Se jogou os 4 dados, não bateu, joga ela para poder ir em diante. Ela vai ignorar todos os desafios. Então essa é o Coringa, que só pode ser jogado pelo capitão e pelos passageiros no barco. Essa aqui você também só pode ser jogado pelo capitão ou pelos passageiros no barco. Você rejoga um dos resultados. Você escolhe um dado para rejogar. São 5 cartas que não tinham, nenhuma das 5 tinham no Cloud9. Essa aqui que você vai sacanear o seu amigo, e tem que ser jogado dentro do barco também. Pode ser jogado pelo capitão ou pelos passageiros, mas o efeito só serve nos passageiros, que é o quê? Que é você tirar alguém do barco. Aquele cara que você viu que tá fazendo pontuação pra caramba, que chegou lá no 15, no 20, no 25, falou, pô, esse cara tá quase batendo. Você no primeiro voltou, acabou a jornada, você tira ele do barco. Ele tá fora daquela rodada, daquela jornada, até o barco voltar de novo para a primeira cidade. Então você priva ele de comprar uma carta, pelo menos uma carta de tesouro. Pelo menos naquela rodada ele não vai bater. Tem essa aqui também que você pode jogar tanto de dentro do barco quanto de fora do barco. É a única que você pode jogar de fora do barco, estando fora da jornada. Você faz o capitão rerolar todos os dados brancos, os resultados brancos. O capitão tá sozinho no barco, tá indo longe, vai rejogar os dados, cai tudo branco. Vamos lá, o cara
tá no 20. Eu não vou jogar, tô com sorte. O cara rejoga e sai tudo branco. Você joga essa carta e faz ele rerolar os 4 dados. E mais uma. E o jetpack, que pode ser jogado tanto pelo capitão quanto pelos passageiros, mas só de dentro do barco. Após sair o resultado, você viu lá que deu pá, mas você falou, não vou sair não vou sair do barco não, talvez o capitão tenha. Mas aí ele fala, não tem, se ferrou, não tem. Mas, antes de voltar você joga o jetpack, ou o próprio capitão joga o jetpack, e vai descer naquela cidade. Vamos dizer que você está aqui na cidade, na 6ª cidade. Aí todo mundo resolveu descer. Não, vamos descer. Pá. Desceu o roxo, desceu o azul, e o capitão é o vermelho. Falei, e aí, você vai descer ou não vai descer? Não vou descer não. Pá, desceu. Aí o capitão fala, não, eu não tenho as cartas. Ele já vai pegando o barco para te falar, opa, calma aí, não, eu tenho jetpack. Você vai, desce naquela cidade, compra a primeira carta, 12, bastante ponto, e aí sim o barco vai voltar à primeira cidade e todo mundo volta pro barco. Essas são as 5 cartas de ação que não tem no Cloud9, né? A diferença das cartas do Celestia para as cartas do Cloud9. As cartas de tesouro também não tem, como eu disse. O barquinho é diferente, o barco é um balão, feio até o design do balão, um balão com as bases transparentes, e não é um balão na verdade, é um cesto de balão. E não é, o design não é bacana igual o do Celeste. Celeste, as cidades, os desenhos das cidades são muito bonitos, o desenho da capa, que também está na parte de trás das cartas, muito bonito. A arte das cidades estão atrás das cartas para facilitar na hora de você ir colocando as cartas nas cidades. Diferença na arte, diferença que não tem essas cartas de ação. A única carta que tem é a carta Coringa, como eu falei, a carta Wild, que você ignora todos os desafios, igual aqui, só que aqui no caso é a luneta que está nas cidades. É uma luneta, em algumas cidades só tem, mas em algumas cidades tem uma luneta no deckzinho no deck de cada cidade, deck de cartas de cada cidade. E é isso. Jogaço. Dá pra dar muita risada. Jogo muito legal, um sacaneando o outro. E vou descer, ih, deu mole, não era pra ter descido, tô quase fazendo a pontuação. E você joga uma atrás da outra. As últimas vezes que eu joguei mesmo, a gente jogou 2, 3, 4 partidas de uma vez, porque são partidas que não demoram muito, mesmo tendo muitos jogadores, não demoram muito, porque rapidinho alguém bate a pontuação. Você pensa que não, mas tem hora que mesmo que tenham poucos jogadores no barco, a maioria já saiu, vai um fazer 25, depois o outro vai fazer 15, o outro vai fazer 20 de uma vez, e depois vai fazendo 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3 e rapidinho bate. É um jogo muito divertido, muito bacana, vale a pena adquirir, vale a pena ter na coleção, vale muito a pena, na verdade, arte bonita. Eu dou nota 10 para esse jogo. O jogo é excelente mesmo, vale a pena. A Bruna fez um ótimo trabalho nesse remake e infelizmente é um jogo difícil de encontrar, né? Pelo menos até o momento é um jogo bem difícil de encontrar e vale a pena. E é isso aí, galera. Esse é o Celestia, novo o remake do Cloud9, e é isso aí. Assina o canal, dê suas opiniões sobre o canal para estar melhorando, né? E essa é realmente a questão, é estar sempre melhorando, ouvindo a opinião
de vocês. E é isso aí. Valeu por assistir e até os próximos vídeos. Valeu.